Subestima agora a Yuki. Subestima mais um pouquinho. Tá pouco ainda. A mulher tá mostrando que tem garra, que tem força, que é bruta, que é feroz, malandrão. Essa sim é uma fera selvagem. Partiu pra cima do Kenjaku, utilizaram uma estratégia e parece que conseguiram enganar ele. Será que nossos mocinhos vão conseguir no final? Será que alguma coisa vai acontecer? Bom, eu vou explicar tudo aqui pra vocês, então fique até o final do vídeo em mais esse capítulo de Jujutsu Kaisen. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, capítulo 216 de Jujutsu Kaisen. Muito obrigado pra todo mundo que vai ficar no vídeo até o final, que está dando aquele like, que está dando aquele apoio pro canal, se inscrevendo, compartilhando e comentando. Sem mais enrolação, a gente não gosta de enrolação, já vamos pro capítulo. Até porque vai ser nessa luta que veremos a expansão de domínio da Yuki no final. Ela está muito ferida, mas vocês mal esperam por esperar. Nós veremos a expansão de domínio dela sim. E outra, provavelmente ela vai ser a única a escapar das mãos do Kenjaku, porque eles vão sofrer uma derrota no final. Então não fica confuso que eu vou explicar tudo pra vocês, então fica até o final do vídeo. Vamos lá. Seguinte, o capítulo vai começar com a Yuki conversando com o Tengen e eles planejando ali o que eles vão fazer com o Kenjaku. E bom, o plano é desfazer o domínio dele, fazer ele usar o domínio, a expansão de domínio, que gasta muita energia, para que ele fique na exaustão. Como a gente sabe, assim que o feiticeiro Jujutsu utiliza a sua expansão de domínio, ele fica exausto. Ele gasta muita energia. Até porque o objetivo do Kenjaku é chegar no corpo principal do Tengen, que deve estar lá bem no fundinho. O Tengen deve ser a raiz da árvore, né? Que fica abaixo da tumba estelar, que é ali onde a própria Rika seria entregue e é onde o Getou e o Touji chegaram a lutar, mas o Getou perdeu miseravelmente e também o Touji acabou matando ali a Rika naquele momento, que fica na tumba estelar. Onde eles estão agora é numa parte de cima e eu gostei bastante que o Gege Akutami ele exemplificou como um desenho, onde fica o armazém, depois fica um outro estágio que fica a barreira Sunyata, onde eles estão conversando, e depois ainda que é a tumba estelar. Então você desce ainda mais o território da escola Jujutsu. E bom, como que eles vão desfazer o domínio do Kenjaku? Bom, é o seguinte, eles estão dentro de uma barreira, certo? Eles estão dentro de uma redoma, que é a barreira do próprio Tengen, e o Tengen até diz que o Kenjaku é o único cara que rivaliza com ele em questões de barreira, criação de barreira. Porque com a criação de uma barreira, eles podem configurar uma sala, eles podem transformar como se fosse uma sala, igual num joguinho, quando você faz uma programação do joguinho, você constrói a sala aqui bonitinho, coloca o armário aqui, coloca tal coisa aqui, da mesma forma que eles estão ali parecendo até num hotel 5 estrelas e estão conversando. Cada sala pode ser configurada de cada forma. Tanto que, olha só, o Kenjaku estava utilizando praticamente uma barreira contra o Choso, tanto até que ele poderia fazer uma sala de cinema se ele quisesse, por ele ser tão habilidoso na construção das barreiras. E bom, a técnica dele se baseia no seguinte, apenas iludir o Kenjaku, fazer ele se sentir à vontade, que ele está no comando, que ele está abalando, deixar ele o mais soberbo possível para que ele possa cair na tática deles. Ou seja, temos a barreira Sunyata, que eles estão dentro, então, querendo ou não, o Kenjaku está dentro do domínio do Tengen. E assim que o Kenjaku ativar sua expansão de domínio, o que acontece? Ele cria uma barreira dentro da barreira Sunyata, onde ele está inserido. Ou seja, ele tem que pegar as informações da barreira Sunyata para criar a sua própria barreira e criar a sua expansão de domínio. E depois dele fazer essa criação, o que o Tengen vai fazer? Ele vai mudar as configurações dessa barreira que ele tem, né? A barreira do Tengen, que faz com que a barreira interna seja destruída. Como assim, né, gente? Bom, tem uma barreira, o do Kenjaku está no meio dessa barreira. Ele altera as configurações daqui, e como cada expansão de domínio precisa de um local, precisa de você entender o ambiente onde você está, o que acontece? Não vai bater mais com a configuração da expansão de domínio do Kenjaku. E aí ela é totalmente destruída, ela é totalmente desfeita. E com isso eles vão negar o efeito do domínio do Kenjaku, fazendo ele ficar exausto, e é aí que todo mundo vai lá, ó, meter a porrada em cima dele. Só que nisso a Yuki não poderá utilizar a sua expansão de domínio. Por quê? Porque ela vai criar uma expansão de domínio, depois o Kenjaku vai criar uma outra, e como ela criou primeiro, a primeira barreira que seria destruída, a primeira expansão de domínio que seria desfeita, seria a dela. Por isso ela não pode fazer isso e deve se manter ali pelo menos com 10 segundos com o domínio simples para evitar os ataques do Kenjaku e conseguir tempo para que a barreira seja desfeita e o Tengen
Tengen ele mexa ali nas suas estratégias e fazer tudo dar certo. E tem um outro ponto, se ela ativasse a expansão de domínio, o que o Kenjaku poderia fazer? Ele poderia não querer ficar exausto, usar a sexta Oka de Vime, que a gente já viu o Reg utilizando ela, ou então o domínio simples, e como ele é muito bom em barreiras, o domínio simples dele também vai ser muito bom, e aí ele vai evitar a exaustão, enquanto a Yuki vai se descarregar à toa, e aí a probabilidade de derrota dos dois é muito alta. Nesse momento eu também pensei como a Yuki que ela está sendo muito subestimada, pelo menos o Tengen e o próprio Kenjaku a subestimam muito. Eu acredito que ela não daria para enfrentar o Kenjaku numa batalha de expansão de domínio. Eu acredito que a expansão do Kenjaku iria completamente anular a dela. Por quê? Porque ele é muito bom nas barreiras, então na parte de expansão, de refinamento, né, porque precisa ser bem refinado uma expansão de domínio, não a mais forte, mas a mais refinada, para que ela derrote a outra. Então provavelmente, realmente, a expansão de domínio da Yuki pode ser muito forte se utilizada depois da exaustão do Kenjaku. Então a estratégia deles parece estar certa. E é então que eles chegam nessa conclusão, ela vai utilizar essas táticas, mas teve um erro de cálculo porque eles não conheciam a expansão de domínio do Kenjaku, que depois que ele ativa, o Tengen vai utilizar ali, vai olhar, só que ele percebeu que o Kenjaku está conseguindo utilizar a sua técnica amaldiçoada e tudo, tá tudo normal, e aí o Kenjaku com a sua expansão de domínio fez a mesma coisa que o Sukuna, ele não precisou criar uma barreira dentro daquele local. Pela forma que foi feita ali, pelo menos a expansão do Kenjaku me deu a entender que ele utilizou a própria barreira suniada do Tengen, assim como o Megumi mais ou menos utiliza o campo do estágio para formar ali a sua expansão de domínio, entendem? Para fazer uma expansão sem a necessidade de uma barreira. Isso mostrou as habilidades do Kenjaku, porém também pode ser o caso dele ter ativado assim como o Sukuna, então ele não precisava necessariamente falando de uma barreira para expandir o seu domínio. Tem nessas duas possibilidades, ou ele utilizou a própria barreira Sunyata, mas eu acredito que o Tengen teria mencionado alguma coisa, ou então ele realmente pode fazer igual o Sukuna, ou seja, o cara é muito overpower. Isso mostra que a Yuki não teria chance em uma disputa de expansões de domínio, porém com ele exausto, aí ela já tem outras chances. Bom, a Yuki nesse momento ativa o seu domínio simples, mas ele já começa a se destruir devido à força do Kenjaku, e essa expansão de domínio parece ser do Kenjaku em si, não parece ser do Getou, parece que ele utiliza ali a própria gravidade, não só para destruir a Yuki, mas também destruir o domínio simples dela. O Tengen vai tentando desfazer a sua barreira Sunyata para também desfazer a expansão ali do Kenjaku, por isso que eu disse para vocês que o Kenjaku pode ter utilizado a barreira Sunyata como a barreira da sua expansão, assim como o Megumi utilizou lá atrás, por isso que o Tengen teve que desfazer ela para desfazer o domínio, e a Yuki foi partir para cima dele, enquanto o Kenjaku fala que ele já vivenciou tudo isso, que o Tengen é um tolo e tudo mais, então ele já disputou, ele já viveu diversas experiências de batalhas de rivais, guerras, nesse mundo todo de maldições, então ele utiliza ali um golpe da sua gravidade junto com a sua expansão de domínio, joga ela lá embaixo, arrebentou com a Yuki de vez, tanto que ela aparece lá toda acabada, e é nesse momento que o Tengen consegue desfazer a expansão de domínio do Kenjaku. O Kenjaku já tá se achando o bambambam da parada, mas aparece a Garuda para enfrentar o Kenjaku, começa a bater nele, ele começa a imaginar assim que a Yuki deve ter uma técnica de reversão, por isso ela tá utilizando a Garuda, e ele vai aproveitar esse momento para se recuperar também da exaustão. Só que a Yuki, ela tá toda ferrada, mas ela parte para cima, ela tá com a mão arrebentada, velho, acabou com a mão dela, mas ela tá lá chutando o Kenjaku, dando vários golpes, partindo pra cima e falando assim: eu não vou me curar, eu vou te meter a porrada até o final. Que mulher, meus amigos, que mulher, que mulher. Mas aí nós temos também uma revelação do Kenjaku dizendo que o Tengen está escondendo o jogo do abate da Yuki do pessoal. O objetivo final, ele sabe o que o Kenjaku quer de fato, porque parece que os dois eles se conhecem muito bem. Tanto que lá atrás, vocês se lembram que o Kenjaku disse: ah, não se preocupe com o Tengen, ele é apenas como uma árvore. Então parece que eles se conhecem muito bem, até porque os dois têm sei lá quantos mil anos aí, né? Mas por que o Tengen esconde alguma coisa? Ou será que ele revelou pra todo mundo o objetivo final, ou revelou só pra Yuki, por exemplo?
Essa é uma possibilidade. E é aí então que, partindo lá pra batalha, dando soco, porrada, coreografia belíssima, o Kenjaku acha que tá abalando depois que a Yuki acaba ali caindo no chão. Não caindo no chão, né? Ela para um tempinho, dá uma vomitada de sangue porque tá cansada pra caramba. E aí então que o Kenjaku ele fala assim, ó, você já tá perdida, filha, já era. Se você usasse pelo menos sua expansão de domínio, daria mais trabalho pra mim, mas aí ó, você tá tudo lascada. E aí, simplesmente ela fala, o que eu disse pra você? Que eu gosto dos mais esforçados, que eu gosto dos mais brutos. E é então que aparece o Chozo atrás do Kenjaku num momento belíssimo. Só que, conhecendo o Gege Akutami, vamos lá, termina o capítulo aí, vamos lá. O que deve acontecer nos capítulos a seguir? Simplesmente a Yuki vai sim utilizar sua expansão de domínio. Eu não acredito que mesmo esse golpe que ela levou, ela está toda detonada. Ela evitou muito desse golpe só com o seu braço, não à toa, o seu braço está todo arrebentado, mas o resto do seu corpo está com sangue, mas ela ainda está lutando com muita força. E outra que, como ela não utilizou ainda sua expansão de domínio, ela não está totalmente exausta e tem a ajuda do Chozo. Partindo desse pressuposto, no próximo capítulo nós devemos ter a entrada da Yuki com a sua expansão de domínio. O golpe do Chozo deve ferir o Kenjaku um pouquinho, mas mesmo assim eles devem levar a virada no capítulo seguinte. Ou seja, o Kenjaku vai sair na frente mais uma vez e nós vamos para o último recurso. A Yuki vai resolver não escutar o Tengen e vai ativar a sua expansão de domínio como último recurso para vencer o Kenjaku, e aí fica tudo imprevisível. O Gege Akutami, ele sempre faz isso nos capítulos, gente. Ele dá uma vantagem pro personagem principal, né, o nosso mocinho, e depois ele dá uma vantagem pro vilão. Ele sempre fica mesclando e deixa tudo muito imprevisível. Por isso que no próximo capítulo, esperem que vocês vão ver. No comecinho, o Chozo, nas primeiras 3 páginas, deve, bater no Kenjaku. Eles conseguem fazer alguma coisa. No meio do capítulo, o Kenjaku se recupera e começa a bater neles de novo. E aí depois no final nós temos um plot twist de novo com a Yuki demonstrando sua expansão de domínio ou alguma outra habilidade. Lembrando que ela ainda tem um trunfo, mas o Kenjaku pode, sei lá, falar alguma coisa sobre o jogo do abate que o Tengen está escondendo e aí deixe os dois abalados, né? A Yuki e o Chozo. Então é uma possibilidade que pode acontecer, essa luta tá sensacional. Me comenta aí embaixo o que vocês acham, porque no final de tudo, ela vai utilizar tudo, vai tentar fugir, não vai conseguir. Ele vai conseguir fazer a assimilação com o Tengen, pelo menos é isso que eu acredito. E no final, o Chozo ou o próprio Tengen, num último recurso, eles acabam mandando a Yuki embora pra ela pelo menos sobreviver. Até porque ela é a personagem que carrega a motivação de zerar as maldições em Jujutsu Kaisen. Por isso que eu acredito que ela vai sim permanecer viva. Ela pode ser derrotada, mas ela não vai morrer. Então é isso, galera. Gostaria muito de saber a opinião de vocês. O Mano Joe aqui está vazando. Um beijo no coração de todos e fui, valeu!